Oi, oi, eu sou a Hoje da Lua e sejam bem-vindos ao nosso cantinho literário. E feliz aniversário! Hoje é meu aniversário, mas provavelmente não é o seu aniversário, então feliz aniversário. Acho que o vídeo vai ser um pouco diferente dos outros. Vai ter literatura, mas vai ser bem menos, vai ser mais questão de unboxing, de coisas que eu ganhei. Unboxing não, na verdade eu vou só mostrar as coisas que eu ganhei, né? Não gerei tantas expectativas. E além disso, eu quero contar algumas curiosidades sobre mim, porque eu pensei, no canal eu falo muito mais de livros, tipo, eu chego aqui e falo assim, eu vou fazer um vlog de leitura. E aí, acho que não teve nenhum vídeo aqui até agora que eu falei, oi, eu sou isso, eu faço aquilo, eu gosto disso, disso. Tipo assim, não teve um vídeo muito pessoal meu pra vocês. Então, como hoje é o meu aniversário e eu mando, então hoje eu irei fazer uma coisa bem egocêntrica e falar sobre mim. Então não se acostumem tanto, eu acho que eu não gosto tanto de falar sobre mim, mas é isso aí. Pra vocês me conhecerem, eu acho que muito mais do que eu ficar falando vários adjetivos aqui, o que eu gosto de fazer em geral, bem genericamente, eu vou falar coisas que eu gosto. E aí, saiba que se você gostar de qualquer dessas coisas, a gente já é muito amigo, porque são coisas assim que estão na minha top lista do mundo. Então, eu vou começar com cartoons e desenhos. Cartoons e desenhos são coisas que eu gosto muito. Avião. Então, vamos começar com cartoons e desenhos, porque eu gosto muito. Eu acredito que de todas as obras, assim, audiovisuais, seja o que eu mais gosto, muito mais que filme, muito mais que série, muito mais que até anime. E, enfim, é isso. O meu favorito de todos, eu não vou falar favorito não, porque às vezes nem eu sei meu favorito, às vezes eu coloco dois no top 1, enfim. Eu vou falar um top 3, top 5 de algumas coisas. Então, pra Cartoon, eu colocaria bem no topo Steven Universe, que inclusive eu estou assistindo com meu namorado. No caso, eu estou reassistindo e ele está assistindo pela primeira vez. Tá sendo muito incrível a experiência de assistir de novo. Eu não lembrava que no começo era tão mais devagar a parte da história. Eu gosto muito de Steven, principalmente pela história, pela crítica também por trás, depois que chega na parte da história em si, né? Agora tá mais apresentando os personagens. E eu gosto muito das músicas, eu vou passar o aniversário escutando várias músicas de Steven, que eu já estou, na verdade eu tô escutando umas 2 semanas dessas músicas do Steven, e aí eu fiquei viciada, e aí eu comentei com ele, você não quer assistir Steven? Aí ele falou, vamos lá, né? E foi isso que aconteceu, então realmente eu já fiquei um pouco viciada nas músicas, voltei a ficar viciada nas músicas antes, eu até cheguei a apresentar num trabalho de inglês avançado, a música Love You Like Me ou Love Like Me? Enfim, essa música, porque meu Deus, essa música é uma experiência. Seguindo a linha, tem também Avatar, a Lenda de Aang, que é uma experiência também. Eu acho incrível esse desenho, assim, acho que histórias em geral que tenham poderes mágicos e que tenha alguma coisa realista, assim, do nosso mundo, uma crítica, às vezes, ao nosso mundo, me pegam, né? Acho que tem muito nos dois de governos totalitários, colonização e escravização também, né, de certa forma. E acho que os dois. Esse tema talvez seja um tema que me atrai, não sei, eu acho que não, mas os desenhos conseguiram fazer que sim, então fica aí, eu nem pensando nessa semelhança entre os dois, mas enfim, poderes mágicos e alguma coisa interessantíssima, assim, que faça sentido na parte da história. Então, esses dois são incríveis, eu adoro esses desenhos. Como terceiro desenho, eu vou colocar Urso Sem Curso, porque eu gosto muito desse desenho. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês minha parede. Minha parede, literalmente, sendo Steven Universe, Urso Sem Curso e Steven Universe. Aí, alguns desenhos pra colocar de menção honrosa vai ser Hora de Aventura. Eu gosto de Hora de Aventura, mas eu gosto muito mais da parte da história do que dos nonsenses, assim. E é o que mais me atrai, por isso que vai ser uma menção honrosa de toda forma. A Rebecca Sugar tocou, é o que eu gosto. Basicamente é isso, eu acho que de Hora de Aventura. Acho que eu gosto de uma pessoa. E acho que também vou dar uma menção honrosa pra Gravity Falls, eu gosto muito. Aí eu lembro da época que lançava os episódios, assim. Gravity Falls e Steven Universe, eu era viciada, obcecada. Acho que essa parte de fandom que eu gosto de participar. Que a gente fica criando teoria, literalmente isso. Aí apareceu uma coisinha ou outra. E Steven era até legal, porque tem um personagem do desenho que aparece desde o comecinho, mas ele é mais desenvolvido depois, que é um personagem que ele tem um blog, eu não vou nem falar o nome dele.
Começa com R. Mas ele tem um blog e esse blog ele era tipo Mistérios de Beat City. Aí era literalmente o que a Rebecca Sugar usava pra dar um spoiler pra gente, um easter egg, na verdade. Spoiler não. Ela dava easter eggs assim, e aí, tipo, mostrava ele mandando uma foto. Ele era meio, né? Então, assim, mostrava ele tirando foto, sei lá, dessa escova, assim. Aí tirava só um frame, assim, da foto. Aí você ficava, meu Deus, o que é isso? Isso nunca apareceu antes. Aí a gente tentando adivinhar, era uma loucura. Isso aí, realmente, eu participei da parte de discussão do que vai acontecer no próximo episódio. E isso é a melhor coisa que teve. Não sei se é por isso que esses desenhos estão no meu top 3, mas é isso. Por fim, nos desenhos, eu colocaria uma menção honrosa também pra Bee and Puppycat. Bee and Puppycat é um desenho surrealista. Também tem essa vibezinha de desenho misterioso. Tem um pouco de história no fundo, mas é muito mais o nonsense mesmo. E eu gostei muito de assistir. É uma experiência. Esse aí literalmente é uma experiência. Esse aí você tem que sentir o episódio pra entender tudo, talvez. Ou não. Pra dramas, eu assisto bastante dramas coreanos, muito mais que qualquer outra nacionalidade. Sul-coreanos, né, pra ser específica. Mas eu gostei também de um chinês, enfim, de um outro japonês também, mas eu não vou colocar na lista porque eles não são meus favoritos. Então, meus favoritos são todos sul-coreanos. Pra começar, que é o meu favorito de todos os tempos, que foi meu primeiro drama visto de todos, foi Moonlight, Scarlet Ryeo. Eu acompanhava esse drama e não sei, eu não sei o que eu esperava dele, eu nunca tinha visto dramas nenhum. Também era uma época que não se falava muito da cultura sul-coreana aqui no Brasil, em geral. Então, não era tão famoso essas coisas, no máximo que se falava era o K-pop surgindo, esse tipo de coisa. Então, quando eu assisti, foi muito assim, vou assistir, né, porque não, parece legal, a foto é bonita. E eu me deparei com agora eu sei, né, antes eu não sabia, que é um gênero de dramas muito específico sobre fantasia histórica. É fantasia histórica o gênero. Então, assim, tem fantasia, tem uma coisa assim, ela no primeiro episódio ela meio que viaja no tempo, né? É isso que acontece. E tem toda a simbologia também por trás de como ela viaja. E nessa viagem do tempo, ela vai para um tempo antigo que realmente existiu na Coreia, né? Faz sentido isso na Coreia do Sul. Então tem toda essa mistura assim de época, é bem diferente, as roupas são usadas diferentes. Esse aí não era um esquema de pirâmide. Cuidado com fantasias de época, porque tem muitas que são mais de 50 episódios, cada um de 1 hora. Não sei, né? Se você gosta, tudo bem. Eu sinto que a maioria meio que enrola, eu tentei dar uma chance pra um já, não gostei muito. Mas esse aí é muito pontual, e foi aí que eu conheci, inclusive, a IU, que é minha cantora favorita, que a gente já entra no tópico. Então, esse é o meu primeiro favorito. Ele é bem melancólico e dramático, então se você for assistir, espere... Tem romance, mas o romance é muito menos, sabe? Assim, você vai se sentir muito mais triste do que qualquer outra coisa. Obras boas pra mim são as obras que tocam com a gente, tocam no nosso coração, seja pro lado bom, feliz, ou o lado triste. Nesse caso foi o triste. O segundo que eu colocaria na lista, assim, como bom, muito bom, que eu gosto muito, é o Hello My Thanks. Não sei se vocês conhecem. Eu lembro que eu vi numa streaming e esse drama, meu Deus do céu, esse daí, na verdade, é como se fosse, assim, uma vida... O início de uma vida adulta de jovens garotas que entraram numa faculdade, cada uma num curso diferente, na verdade, entraram numa universidade, cada uma faz uma faculdade diferente, e elas se conhecem, elas dividem um apartamento, então tem toda essa história, a gente acompanha na primeira temporada a protagonista, que ela é mais assim, ela veio do interior, ela veio pra faculdade, pra ela tudo é muito estranho, diferente, e ela é super ingênua, inclusive eu não gosto muito dela. E aí tem outros personagens, uma que é muito mais pra frente, assim, ela é muito mais ousada em questões de relacionamento. A outra é uma fodida que trabalha, ela tem 3 empregos e faz a faculdade. Tipo assim, ela é literalmente uma fodida financeiramente. E tem toda essa questão, assim, de diferença mesmo social, econômica e até de pensamento dessas meninas. Porque elas dividem o mesmo apartamento, acaba que elas acabam se colidindo nos pensamentos e ideias. E pode dar briga, pode não dar briga. Tem uma lá que eu comecei a gostar dela mais depois, mas ela é super, assim, ela só pensa em ter um namorado, né, no começo, assim. Mas enfim, é muito diferente a mentalidade de cada uma e é muito bonito ver a amizade delas se desenvolvendo, porque elas são meninas super diferentes, de culturas totalmente diferentes ali no sociais. E elas acabam ficando super amigas. E é muito, muito lindo, assim. Eu acho que esse drama eu nunca vi. Esse e o primeiro eu nunca vi ninguém comentar sobre. Foram só coisas que eu já vi muito e é isso. Recomendo pra vocês
muito. Isso aí é uma experiência. Se você for mulher, você precisa ver esse drama. Se você for homem, não sei, mano. Eu não sei o que você vai esperar dele. Eu acho incrível e é a melhor coisa que existe da minha vida. Que existiu, assim, pra ver. E como terceira indicação, eu vou colocar um também que eu nunca vi ninguém falar sobre, que é My Sweet Mobster. Esse drama, em português, ficou Meu Mafioso Predileto. É um romance, é uma comédia romântica. Pra mim é muito mais comédia do que um romance, tá? O romance existe bastante no começo. Acho que depois fica meio assim, sabe? Mais de fundo, talvez. Mas existe uma comédia o tempo todo. E era tipo coisas até que dava vergonha alheia, sabe? De verdade. Às vezes eu me sentia meio tímida assistindo esse drama. Que tinha coisa que aconteceu que eu ficava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então, esse aí é muito bom. Ele participa de uma gangue que é a Gangue dos Cães. Participava. E tem a rival que é a Gangue dos Gatos. Aí tem toda essa questão que ele tem uma empresa, ele tem uma questão social muito importante, inclusive, que é sobre o emprego de pessoas ex-presidiárias. Tem toda essa questão da ressocialização que existe no direito, né? Então, e todo o preconceito que eles sofrem também da sociedade. Eles vão promover um evento ali e as pessoas não gostam deles porque falam que é tudo bandido, sendo que eles são ex-presidiários. E, enfim, tem toda essa questão social também que se envolve, mas o foco dele é toda a comédia romântica. E o que eu mais gosto, ele se apaixona primeiro por ela. Tem um romance também, ele se apaixona primeiro por ela. Eu acho que, assim, é bem rápida a paixão dele e é muito bonito ver ele desesperado pra conseguir um mínimo de migalhas que ela dá, sabe? Tipo assim, um olhar, um olhar. Ele quer um olhar dela, às vezes. Ele é muito assim. E aí tem toda essa questão de ser gangue dos cachorros, ele ficar meio como se fosse um cachorro pidão. É muito bonito, gente. É muito engraçado também e eu acho que vale muito a pena. Recomendo. E como menção honrosa, eu vou colocar também The Secret Village Atiara? The Atiara Secrets. Eu acho que o nome é The Atiara Secrets. Seriam os segredos de Atiara. E é um drama que não tem nada de romance. Ele é totalmente suspense, mistério e investigação policial. Então tentando uma pegada bem mais, um pouquinho mais mórbida, vamos dizer assim. Não é mórbido, sabe? Mas tem ela se envolve pela história porque ela quer investigar uma coisa específica sobre a vida dela. E ela acaba descobrindo outras coisas. Enfim, tem serial killer, tem muitas coisas ali por trás, tá? Então se preparem quando vocês forem assistir. Tem uma cena que me traumatizou eternamente. Literalmente, quando às vezes eu vejo, vamos dizer assim, uma parte do meu corpo, eu fico totalmente traumatizada por conta de uma cena que aconteceu nesse drama específico e faz uns 10 anos que eu vi. E também vou dar uma menção honrosa pra Pretendente Surpresa, que aí é realmente um que talvez todo mundo já conheça, todo mundo que é do mundo dos dramas, porque ele ficou muito hypado. Ele tá numa stream, então ele acabou ganhando popularidade, as pessoas conheceram dramas por conta dele também, achei muito legal isso. E ele é uma comédia romântica também, ele se apaixona primeiro por ela, e tem toda essa questão também que ele não demonstra, ele é um CEO, ela não pode falar quem ela é de verdade, que ela é uma funcionária da própria empresa dele, e com o tempo ela vai se apaixonando por ele também, enfim. Esse aí eu não vou falar muito, porque se vocês jogarem em qualquer lugar, vocês vão achar facinho, porque tem em streaming, e é isso. Agora vamos mudar a categoria e vamos falar sobre livros. Eu não quero recomendar livros favoritos, não quero falar dos meus livros favoritos, porque eles são muito diversos. Eu acho que vale mais a pena aqui eu falar de autores favoritos, que são autores que literalmente eu leria uma lista de mercado. Eu leria qualquer coisa que esses autores escrevessem. E é sobre eles que eu vou falar. Então, eu gosto muito de Clarice Lispector, inclusive. Clarice Lispector. Eu gosto muito de Machado de Assis. Dos russos, Tolstói e Dostoiévski, que são minha paixão. Eu também gosto muito das obras deles. E, eu tô falando muito de autores mortos, né? Vamos mudar pra agora autores vivos, né? Porque eu falei 4 autores, acho que tá bom já, né? Mas é claro que existem mais, gente. Tem muitos autores também. Tem autores que eu estou conhecendo ainda, porque eu não posso botar nessa lista coisas que eu só li uma vez na vida. Um autor que eu li 1 livro, 2 livros só, sabe? Eu sinto que essa categoria de autores que eu leria qualquer coisa tem que ter um desenvolvimento, uma paixão maior por trás. Então, esses aí. Machado de Assis eu me apaixonei desde a escola, inclusive, desde criancinha. Sylvia Plath eu vou colocar nessa lista também. Sylvia Plath, porque, assim, eu li recentemente um livro dela, no caso, o único romance que ela publicou, né? Eu li os poemas dela, então, como eu li a obra completa dela,
eu coloco ela na lista também. Ela, eu realmente leria qualquer coisa. Para os autores vivos agora, eu colocaria na lista Alice Oseman. Eu conheci ela por Heartstopper, me apaixonei pela Tori, eu li umas histórias sobre ela, aí mais pra romance, né, não pra tanto pra quadrinhos, que é O Sem Amor tá na minha lista pra ler. Eu acho que eu sinto que se eu ler esse livro eu vou amar, eu ainda não li. Então eu realmente não li todas as obras dela, mas eu já gostei muito de Solitaire, Um Ano Solitário, que ficou em português. Gostei muito de todos os desenvolvimentos de personagens também, até nos quadrinhos, que eu me apaixonei muito na época que lançou. Então, ela é uma autora que eu leria tudo. A Aline Bay também, quando eu conheci ela, eu fiquei totalmente apaixonada pela escrita. Então, ela é uma autora que eu com certeza leria absolutamente tudo dela. Sally Rooney também, tenho livros pendentes na estante pra ler dela, mas pretendo ler. E eu me apaixonei totalmente pela escrita dela, pelo desenvolvimento de personagens. Tem uma pegada mais triste. Acho que todos os autores que eu citei aqui tem uma pegada mais triste, com exceção da Alice Oseman, né? E por último, e não menos importante, eu vou colocar o Patrick Rothfuss na lista. Ele é um autor vivo que está prometendo o terceiro livro da trilogia dele há mais de 10 anos. Eu estou na fila, segurando uma tocha nesse tempo todo. E é só isso que eu tenho a dizer. Esse livro que ele escreveu, que é O Nome do Vento, a trilogia se chama As Crônicas do Matador do Rei, foi assim, é um livro de fantasia, ele é um calhamaço, mas assim, eu me apaixonei tanto por isso. Acho que foi uma das primeiras imersões assim, de fantasia que eu tive paixão completa por isso. É uma fantasia totalmente, tem um nível de fantasia, né? Esse livro de fantasia, ele é todo imersivo no sentido de que existe um mundo inteiro criado por trás. Que criou um mundo totalmente diferente, a cultura é diferente, os povos são diferentes, a política é diferente, os sistemas de governo são diferentes, perto do que a gente tem hoje, mas tudo é inspirado no que a gente sabe de humanidade. O nome das moedas é diferente do dinheiro, então tem que aprender. Você vai aprendendo com um tempinho, sabe? Não precisa decorar no começo, não fica assustado, né? E tem todo um mistério por trás também, uma magia que você não sabe. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu com a vida dele. E a gente sabe só o que ele tá fazendo e os mistérios que ficaram para trás no passado dele, que ele quer descobrir, que ele quer enfrentar, mas como que ele vai fazer isso, ninguém sabe. Nossa, eu lembro que até ficavam, como ele é um autor vivo e ainda não escreveu livro, o pessoal entrava na live de doação que ele fazia. Ele ainda faz lives de doação, né? Mas pelo menos eu lembro de quando eu entrei também na live e eu vi vários comentários assim: para de fazer isso e vai escrever seu livro. Tipo, gente, calma. Não sufoque o artista, pelo amor de Deus. Mas eu entendo, né? Essa espera aí de mais de 10 anos. É tipo o George Martin também, né? Essa vibe aí de. Eles, inclusive, são amigos, né? Então, é isso. Eu não culpo ele também, porque eu sei que ele é professor de literatura, se não me engano. Então, assim, deixa ele no tempo dele pra ficar uma obra perfeita. E pra finalizar, eu vou colocar aqui os cantores que eu gosto. Eu não vou falar muito, porque eu acho que tá ficando longo esse vídeo. Taylor Swift é a que eu mais gosto de escutar. Principalmente aí, falando de álbuns, eu gosto muito de Folklore e de Midnights. Também gostei muito de The Tortured Poets Department, mas é isso, eu gosto muito das letras dela, as canetadas, assim, vamos dizer dessa forma. É muito lírico esses 3 álbuns, assim. O Midnight é um pouco mais pro pop, também tem menos essa parte desenvolvida, mas tem toda uma ideia por trás também de Midnights. Inclusive, meu podcast que eu criei foi baseado nesse álbum dela, Midnights, que são os pensamentos que ela tinha na meia-noite, ou seja, pensamentos que não deixavam ela dormir. Então, acho que esses 3 álbuns eu colocaria como meu top favoritos. Eu gosto também muito da Yu, eu conheci ela pelo drama que eu comentei aqui com vocês, e eu descobri que ela é cantora, ela cantou inclusive no drama, achei muito bonita a voz dela, fui procurar e descobri que, ela é cantora, e aí eu fui atrás das músicas dela. Teve uma época que eu fiquei literalmente viciada nas músicas dela, e ela canta tantas músicas, igual a Taylor, ela e o terceiro que eu vou falar aqui, eles cantam tanto músicas felizes, alegres, quanto músicas tristes, depressão total, sabe? Então eu acho que esse equilíbrio pra mim é muito bom. É um artista que se expressa, que sabe expressar sentimentos, sabe? Não importa qual seja. Não é só vamos fazer músicas para vender, sabe? Esse tipo de coisa. O terceiro demorou pra ele entrar na lista, que foi o Harry Styles. No começo, eu nunca assim muito liguei pra One Direction, sendo sincera. Eu nunca gostei muito da banda, no sentido de estou apaixonada. Inclusive, eu não conheço muitas músicas deles, porque eu realmente não ligava. Ai, como ela é diferente das outras garotas. Mas não é por isso, gente, eu juro. Só não gostava muito, nunca assisti, escutei muito.
Mas quando ele começou a fazer a carreira solo dele, e ele lançou o último álbum, o álbum que tem Matilda, Little Freak, que são as minhas favoritas, esse álbum, eu fiquei apaixonada por ele. Aí eu comecei a escutar todas as músicas que ele compôs, pelo menos sozinho. Que ele compôs não, né? Que ele cantou, né? Não sei se ele compôs todas. Mas todas as músicas que ele cantou, sem estar na banda. Porque da banda realmente é o que eu falei. Eu não conheço muitas músicas realmente, de verdade. Eu acho que eu conheço uma, talvez por sonoridade, 3, 4, enfim. E é isso. Acho que é isso. Eu vou mostrar pra vocês um unboxing agora, então, que eu vou fazer lá embaixo. Eu vou pra faculdade e aí eu vou fazer esse unboxing lá embaixo, porque acabou de chegar e aí eu vou pegar e já ir pra faculdade. Acho que eu vou com ele pra faculdade, inclusive, porque eu não quero voltar pra casa. Então, vou fazer um unboxing lá embaixo e aí eu mostro o que veio. São livros, spoiler. Até daqui a pouco. Eu vou descer pra pegar os livros, mas eu queria só mostrar uma coisa antes, que são esses livros que foram os que eu comprei na minha viagem, num sebo. Todos eles juntos foram R$100, tá? Então, 4 livros R$100. É como se fosse 25 cada, eu achei muito incrível. Eu queria tanto esse livro da Clarice. Meu Deus. Muito obrigada. Eu reparei que o unboxing não gravou inteiramente, mas venho mostrar pra vocês o que veio. Clarice, que é o que apareceu no unboxing. Um livro de gatos pra Praxis, né? E um livro em inglês que eu queria muito e parece triste e talvez romance. Obrigada. Vamos pra faculdade com livros. Eu tô socando tudo na bolsa da faculdade, vendo que dá aí pra ir. Look final da faculdade, 2 bolsas mesmo, um pequeno coube a outra lá dentro.